Então, queridos, estamos aqui mais uma vez para hoje completarmos as nossas conversas sobre felicidade, tendo em vista o aproveitamento desses momentos que nós estamos tendo, de maior reclusão, maior retiro, maior encontro conosco mesmos, aprendendo mais, ouvindo mais, estando com mais oportunidades de crescimento para nos prepararmos para o novo momento dessa pós-pandemia que virá, e que certamente trará algumas mudanças que nós esperamos sejam positivas, não só para nós mesmos, mas para a coletividade humana. Nós vamos aqui fazer nosso preparo, abrindo uma mensagem do livro Vida Feliz e depois fazermos a nossa prece. Transforma tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula tuas horas de ação benéfica. É exatamente o que a gente está se propondo a fazer com essas conversas, né? Incentivo, estímulo, possibilidades, discutir possibilidades para que a sequência das nossas horas, do nosso dia a dia, seja verdadeiramente, como diz Joana de Ângeles, um rosário de bênçãos, um somatório de pequenas atitudes, pequenas escolhas, pequenos momentos que juntos formarão essa condição de mais saúde que Joana adianta, a gente nem pode imaginar. Vamos acreditar na mentora, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a presença dos amigos espirituais ligados a essa casa de amor ao próximo, a essa falange de Francisco, dedicada ao cuidado de cada alma, dedicado à sustentação, ao amparo e à aproximação de cada um de nós do pensamento, da alma do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos, assim, em nome desses espíritos amigos, em nome de Joana de Ângeles, Leon Denis, Fabiano de Cristo, todos esses trabalhadores do bem, de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim possa ser. Então, a nossa conversa hoje é sobre felicidade e proximidade. Esses temas eu não encontrei em nenhum livro, esses temas não me foram sugeridos ou pedidos diretamente por ninguém, foi um pensamento, uma pergunta, não é, que eu me fiz para atender a essa oportunidade que o MAP está me oferecendo, de poder conversar por esse meio de comunicação e alcançar os corações que estão, assim como eu, atravessando esse momento de pandemia e esperando encontrar um mundo pós-pandemia diferente do que aquele que ficou para trás, que certamente exigirá de nós algumas conquistas, algumas possibilidades diferentes, mas que também nos trará
novidades também certamente positivas. Então, desses 3 temas, hoje nós vamos conversar sobre felicidade e proximidade. Por que a questão da proximidade? Porque essa situação de isolamento, de interrupção dos trabalhos, das tarefas da casa espírita, da não possibilidade de estarmos envolvidos, abraçados com os nossos familiares, aniversários que passaram sem esses encontros, datas festivas que passaram sem festas. Estamos agora nos aproximando de um Natal que certamente será diferente para muitos de nós. Pode nos ter dado, a nós que somos ainda pouco perceptivos, que somos ainda muito prisioneiros das situações materiais, a ideia do isolamento. E depois de passar um ano nessa situação, entre aspas, de isolamento, nós podemos ter até desaprendido o que nós já tínhamos conseguido, de alguma forma, aprender sobre o estar com o outro, o estar junto, o estar próximo. Algumas habilidades podem ter ficado sem treino, não é isso? Então, por exemplo, quando nós dedicamos algum momento da nossa vida a aprender a tocar um instrumento, a fazer um trabalho de arte, e depois largamos aquilo, quando resolvemos retomar, vamos ver que alguma da habilidade que tínhamos conseguido meio que se perdeu. Então, a gente pode ter, não é obrigatório, nós somos muito originais, cada um faz as coisas de acordo com o seu equipamento, não é? Intelectual, moral e físico. Mas muitos de nós pode ter, nesse processo de isolamento, estar agora com dificuldade de estar próximo. E quando essa situação ficar para trás, e ela ficará, poderá haver ainda mais dificuldade para muitos de estarem próximos. Agora, a questão é, realmente, essa situação do distanciamento social, do uso das máscaras, da interrupção das atividades na casa espírita, o não acontecimento das reuniões familiares, realmente seria uma condição que nos impôs o isolamento? Ou trouxe apenas o convite, a provocação a outras formas de proximidade que nos fariam e nos fizeram capazes de estar próximos de outras maneiras, usando outras ferramentas, usando outras possibilidades. Então, felicidade é proximidade, e a gente vai percebendo isso, e a infelicidade é o distanciamento, é o isolamento, é o não contato, é a não troca. Então, eu vou hoje, compartilhar com vocês exercícios de proximidade que absolutamente as medidas de distanciamento e as questões da pandemia não afetam de forma alguma. Estão aí à nossa disposição. Então, a proximidade, digamos assim, mais essencial, mais fundamental à nossa felicidade, e felicidade é saúde,
é a proximidade de Deus. E como é que cada um está, né? Fico pensando, né? Como é que cada um está elaborando, trabalhando, praticando a sua proximidade com Deus? Como é que eu estou praticando a minha proximidade com Deus? Será que a proximidade com Deus é algo que pode ter um incremento, uma expansão, um aprofundamento, partindo da criatura pequena que nós somos? Da parte de Deus, né? Até onde nós podemos entender com a nossa pouca evolução, Deus está presente, nós estamos em Deus, então não há nenhum problema de proximidade nessa relação quando a gente fala, quando a gente pensa na proximidade de Deus para nós. Agora, e de nós para Deus? Eu vou trazer aqui, né, uma contribuição de alguns anos de estudo da obra de Leon Denis, que vivenciou algumas práticas de aproximação de Deus, algumas vivências de proximidade com Deus que ele se dispôs a contar para nós, a descrever para nós de forma bem detalhada, para que nós pudéssemos, de alguma forma, aprender como se fosse um passo a passo, como se fosse um caminho, como se fosse uma proposta. Como pode o ser humano comum, como eu, como você, como pode esse ser humano comum estar mais próximo de Deus, promover mais proximidade de Deus? Então, Leon Denis fala disso em toda a sua obra, mas, em particular, no livro O Grande Enigma. No livro O Grande Enigma, Leon Denis nos traz as suas experiências junto à natureza, que foram muito além de uma apreciação estética. Então, a natureza tem, para a nossa sensibilidade, características que nos chamam, nos capturam, nos encantam, né? Agora mesmo eu cheguei aqui no MAP e ali no estacionamento tem um pé de fruta de conde, né? Coisa que eu, rato de cidade, já com mais quase 70 anos, nunca vi. Nunca vi um pé de fruta de conde. Daí fui lá, fotografei o pé de fruta de conde, compartilhei, mandei para todo mundo, né? Você quer uma? Não, eu queria ver o pé da fruta de conde que eu nunca vi. Então, a natureza, ela tem, para grande parte das pessoas minimamente sensíveis, esse chamado, esse convite. Então, é uma árvore, é uma flor, é uma paisagem, é um pássaro, é um cachorrinho, é uma fruta, captura a nossa atenção. É como se Deus fizesse assim, ó, psiu, olha aqui, né? E ao sermos assim capturados por esse chamado, nós vivemos um instante mágico de ligação. Vivemos um instante mágico de ligação. Quanto mais nós mantivermos essa observação, percebendo os detalhes, o aroma, a textura, a coloração, essa ligação, essa proximidade vai se intensificando.
E Leon Denis sinaliza que em algum momento dessa ligação, em que nós estamos ali contemplando a cor, o aroma, a forma, em algum momento surge em nosso espírito um pensamento. Nessa minha passagem ali pelo pé de fruta de conde, não deu tempo, né? Mas esse é um exercício de proximidade que eu faço com frequência da janela da minha casa. Olhando pela janela da minha casa, vejo a árvore, vejo a montanha, vejo o passarinho, ou interajo com a minha cadelinha e ali olho e observo os detalhes, essa ligação se intensifica, se potencializa e num determinado ponto nós ouvimos um pensamento. Tendo ouvido esse pensamento, é como se alguém tivesse falado conosco. E aí aguarda o quê? Aguarda a nossa resposta. Eu tenho feito esse exercício durante muitos anos, muitos encontros. Teve momentos em que nós fomos a lugares específicos, a Itatiaia, a algum jardim botânico, a algum lugar para fazer esse exercício. E a gente, qual é a experiência mais comum? A experiência mais comum é as pessoas virem encantadas. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu presenciei isso, eu presenciei aquilo. E sim, e aí, o que você disse? O que você respondeu? E aí nós observamos o quanto é difícil para espíritos do nosso patamar evolutivo entenderem que podem se comunicar com a natureza, que a natureza, que é o pensamento de Deus materializado, fala conosco e aguarda uma resposta. Então, assim, com muito custo, com muito exercício, com muita repetição, as pessoas, eu passei por isso, algumas vezes conseguem balbuciar um obrigado. Obrigado. Mas a gente pode dizer tanto mais, não é? A gente pode dizer tanto mais. E quanto mais a gente faz contato, quanto mais a gente percebe e quanto mais a gente comunica, mais esse laço se estreita, mais essa proximidade com Deus, através da sua obra, através da natureza, se intensifica. Se nós pensarmos que isso pode ser feito observando as frutas numa fruteira, observando uma planta num vaso, observando o aroma de um tempero, de uma erva de tempero. Quem está impossibilitado de fazer isso? Então, se não estamos impossibilitados de fazer isso, nos isolamos e por isso adoecemos. Nos isolamos de Deus por escolha, porque os convites estão aí em abundância diante de nós, esperando apenas que nós façamos uma parada, né? Que nós façamos uma pausa no turbilhão dos nossos pensamentos, muitas vezes turbilhões circulares que ficam girando, girando, girando em torno de um problema, de uma questão, de um momento de dor, de um sofrimento, de uma mágoa, de uma culpa, girando, girando, girando. E diante de nós está ali um pensamento de Deus materializado, que se eu focar a minha atenção, se eu me abrir para captar as informações que chegam em abundância pelos sentidos,
inclusive o sentido da alma. E esse pensamento surgir na minha mente e eu responder, eu estarei exercitando a proximidade com Deus, e isso é uma experiência de muita saúde, de muita felicidade. Com Leon Denis também, a gente aprendeu a fazer, quer dizer, aprendeu o caminho, tá, gente? Aprendeu o caminho para trilhar muitas vezes, para aperfeiçoar muito, para treinar muito, o caminho de ter essa proximidade com Deus através da consciência, da própria consciência. A nossa consciência é o templo de Deus em nós. Quantas dúvidas nos afligem, quantas questões aparentemente sem solução, quantos caminhos que nos parecem becos sem saída, que dependem única e exclusivamente da aproximação, da proximidade que eu conseguir ter com Deus no templo vivo da consciência. Então, no capítulo Sentido Íntimo do livro Problema do Ser e do Destino, Leon Denis começa explicando como ele fazia dizendo exatamente isso. Vou dizer para vocês como eu fazia. Então, esse caminho que ele fazia, que ele colocou em prática, onde ele encontrou o estímulo para prosseguir no seu trabalho, a força para superar as suas lutas no mundo físico, que não foram poucas, e para escrever as suas falas, os seus livros, que chegavam a ponto de comover a ele mesmo. Então, ele dizia assim, eu escrevi páginas que me comoveram as lágrimas. Ele vai ensinar ali para o leitor. Nós, um belo dia, lemos. Nós, um belo dia, tivemos o convite para fazer um encontro sobre essa possibilidade e nós aprendemos, teoricamente, esse caminho e vamos praticando na medida do possível, né? Então, é importante que nós tenhamos uma questão, uma pergunta que a gente considere digna de Deus, porque, ao fazer esse exercício, estaremos na presença, de forma consciente, de Deus, porque Ele está no templo da nossa consciência, e nós vamos fazer esse trabalho na nossa consciência. Então, é importante que nós tenhamos uma pergunta. Feita essa pergunta, e isso depois eu vi ensinado por vários autores, inclusive Joana de Ângeles, no método de autocura, que a gente já transmitiu aqui no MAP algumas vezes, a gente formula a pergunta e faz um silêncio interior. Então, eu faço um preparo através da eleição dessa pergunta. Vou me colocar diante de Deus, próximo, bem próximo, e vou fazer essa pergunta. E depois disso, vou fazer o silêncio interior para ouvir a resposta. Leon Denis garante que nós teremos respostas através do sentido íntimo, através do sentido da alma, que, afinal de contas, é o único sentido. Então, nós temos na visão, na audição, no tato, no olfato, no paladar, estações terminais que captam informações. Mas as reais percepções nós temos com o sentido íntimo, o sentido da alma,
Por isso, duas pessoas que enxergam perfeitamente bem vão olhar para uma paisagem, para um quadro, e não vão ter a mesma experiência. Por quê? Porque a experiência será tão mais grandiosa, tão mais sensível, quanto mais desenvolvido for o sentido da alma. Então, eu faço a minha pergunta, faço silêncio interior para ouvir a resposta. E aí, essa prática, ela envolve algumas habilidades. Habilidade de dar foco numa questão. Porque se alguém nos vê com uma expressão sobrecarregada, se alguém nos vê com uma expressão de angústia, pode, por amor a nós, nos perguntar: o que há com você? Por que você está assim? Gostaria de conversar? E aí a gente vai falar para a pessoa o que estamos sentindo, o que estamos pensando, mas às vezes nós falamos tanta coisa, nós queremos despejar todas as angústias, todos os problemas, todas as incertezas de uma vez só, ou todas as nossas preocupações com o futuro, tudo de uma vez só, e aí acaba saindo uma coisa muito confusa. Então, nessa prática que Leon Denis se propõe a nos ensinar para termos proximidade, lembram? Proximidade igual a felicidade, igual a saúde. Para termos proximidade com Deus, Leon Denis nos propõe que nós tenhamos foco, que nós elejamos uma questão e tenhamos foco nessa questão. E aí, o silêncio que nós conseguirmos produzir vai fazer com que nós possamos ouvir a resposta. Então, é um exercício de silêncio interior e é um exercício de sensibilidade, que está à nossa disposição a hora que nós quisermos treinar, exercitar. Não precisamos sair para lugar nenhum, não precisamos sair do quarto, não precisamos sair da poltrona. Podemos exercitar esse exercício de sensibilidade que vai nos valer em todos os momentos da nossa vida. Estar próximo de Deus, quanto mais próximo nós conseguimos estar de Deus. Deus está sempre próximo de nós, mas esse não é o registro de todas as pessoas. Por quê? Deus está próximo de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão próximas de Deus, porque tem a parte delas de promover essa proximidade. Então, fazendo esse exercício, desenvolvendo essa habilidade, nós poderíamos fazer num exame médico, numa situação de doença, numa situação de perda, numa situação de angústia, em qualquer situação, e para agradecer também uma cura, uma situação de felicidade, uma situação de bem-estar, nós poderemos acionar essa habilidade a hora que a gente quiser. Então, o que me impede de exercitar isso agora? Nada. Nada. Quanto maior a proximidade, mais bem-estar, mais felicidade. Quanto maior o distanciamento, mais sofrimento, mais angústia. A outra proximidade que eu trouxe para a gente conversar, a primeira foi sobre Deus, ok? A outra que eu trouxe para a gente conversar é a proximidade do outro. Do outro. Mesmo que a gente more sozinho, tem outros. Tem outros. Tem amigos, tem companheiros de trabalho e tem seres humanos que eu, eventualmente, não me sinto nem amigo, nem próximo, mas nada me impede que eu me aproxime, a não ser o meu movimento egoístico de isolamento.
que resulta em quê? Resulta em distanciamento, resulta em doença. Então, a grande lição da proximidade que está aí à nossa disposição, a nossa matéria aí à disposição da gente se lançar a esse estudo, é a prática da escuta. Então, comunidades de almas egoístas e orgulhosas, elas querem falar. Elas querem falar, elas querem falar, elas querem se queixar, elas querem reclamar, elas querem criticar, elas querem cobrar. Esse é o nosso padrão de relacionamento com o outro, que causa o quê? Distanciamento. Distanciamento. E distanciamento é doença, sofrimento. E proximidade é bem-estar, felicidade, saúde. Então, eu preciso fazer movimentos que me conduzam na direção da felicidade, da saúde, da proximidade. Por isso, nós precisamos treinar escuta, gente. Nós precisamos treinar ouvir. Ouvir o outro, sem interromper, sem nos sentirmos cobrados a dar soluções, sem crítica, sem querer subir no pedestal de mestre para ensinar o outro como viver a sua situação, porque a situação do outro é dele, e aquilo que pode ser que resolva meu problema, que funcione para mim, que tenha funcionado para mim, pode ser que para o outro não diga nada, não sensibilize e seja até impraticável, porque o outro responde a um outro universo de emoções, experiências, traumas, ideias, espiritualidade. Então, a escuta aproxima. A escuta promove proximidade. A escuta promove saúde. Então, nesses tempos em que muitos de nós está distanciado de pessoas queridas, de pessoas que compartilham conosco os trabalhos nas situações de normalidade, das pessoas que estão enlutadas diante das desencarnações que estão acontecendo, de pessoas que estão passando por quarentenas em seus lares, de pessoas do nosso convívio, da nossa família. Será que nós somos capazes de simplesmente Messenger, não funcionem. Funcionam, estão funcionando muito. Eu estou conseguindo participar dos mesmos grupos que eu participava presencialmente na Casa Espírita, do Autocura, do estudo da obra de Leon Denis, mas para eu me aproximar do outro ser humano, vamos telefonar. Então, se eu mandar um WhatsApp perguntando como vai você, não é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Por quê? Quando eu estou digitando uma resposta no meu WhatsApp, eu não tenho certeza que aquela pessoa está ali para mim. Ela pode estar enquanto eu estou digitando, ela está limpando a casa, ela está fazendo o almoço, esperando eu acabar para depois ela ler. Agora, se eu telefono, a pessoa está do outro lado da linha. É garantido que ela está prestando atenção? Não. Mas o que me cabe exercitar, treinar, desenvolver é a minha virtude. Então, se alguém me telefona, eu vou estar ali para ouvir. E se eu quero
proximidade, porque proximidade me trará felicidade e saúde, eu vou telefonar. Vou telefonar. Não vou telefonar para os populares, não vou telefonar para os que eu sei que vivem cercados de afeto. Vou telefonar para quem eu imagino que esteja só, para quem eu imagino que possa estar tendo dificuldade de passar por esse momento, para aquele que está de luto. E é importante quando a pessoa está de luto, a gente pensa assim: eu não vou ligar porque eu não sei o que dizer. Então, quando alguém está em sofrimento, quando alguém está em luto, quando alguém está passando por uma dor, pode ser que o seu contato lhe leve algum conforto. Isso é o que ela vai decidir, mas não para escutar você. Então, você não precisa se preocupar com o que você vai dizer. Você vai ligar, se você quiser, evidentemente, fazer esse exercício, e dizer: olha, eu estou aqui, você quer falar alguma coisa? Você quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E aí o exercício da escutatória começa. O exercício da escuta começa e uma proximidade também começa a se construir de alma para alma. Eliminar das minhas comunicações a crítica descabida, fora de lugar, sem propósito. Então, o que nós precisamos é de incentivo, o que nós precisamos é de estímulo, o que nós precisamos é de aceitação. E quando nós ouvimos críticas, nos sentimos magoados, nos colocamos na defensiva. Isso promove o quê? Distanciamento. Então, esse momento está a nos oferecer a todos a possibilidade de estabelecermos mais proximidade com o outro. Estarmos mais próximo do outro. Aprender a oferecer uma escuta que seja acolhedora, que seja a marca da presença de um ser humano junto ao outro ser humano. Apenas isso, um ser humano junto a outro ser humano. Mas a pessoa está falando isso para mim, ela espera que eu tenha alguma solução. Se eu tiver alguma solução, eu ofereço. Problema nenhum. Então, digamos que a questão da pessoa seja uma carência material que pode acontecer de eu poder atender. Ok, posso te ajudar, mas às vezes a pessoa tem um conflito familiar. Como eu vou resolver o conflito familiar da outra pessoa? Como eu vou transformar os seus parentes, os seus amados em outras criaturas? Isso é um poder que nós ainda não temos, porque senão a gente ia fazer uma bela de uma confusão na criação, né? Mas eu posso ouvir, porque às vezes a pessoa está num processo de queixa que não se conclui, não vai até o final. E é importante que a queixa se conclua, que a queixa vá até o final, para que, uma vez esgotada aquela queixa, a própria pessoa abra um espaço mental para enxergar possibilidades, soluções. Então, nesse momento, assim como na pós-pandemia, quanto mais nós estivermos habilidosos, quanto mais nós estivermos treinados a estar próximos de Deus,
próximos do outro, estaremos mais próximos da felicidade também, sem dúvida. E, finalmente, não menos importante, esse é o grande momento de nós nos aproximarmos de nós mesmos. Implementando, incrementando práticas de autoconhecimento. Na doutrina espírita, nós temos um professor extraordinário, que é Agostinho, Santo Agostinho. Pergunta 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho, ali, se propõe, assim como Leon Denis se propõe na questão da natureza e de Deus, a nos ensinar o caminho que ele fazia, que era todos os dias passar em revista seus atos, suas escolhas. E o que eu tenho observado é que muitas vezes a gente lê essa pergunta e fica preso a esse início. O que acontece se nós ficamos presos a esse início? Ficamos apenas, não é que não seja válido, é muito válido, mas ficamos apenas naquela de preciso parar de fazer isso, preciso fazer mais disso. Nossa, como eu pude fazer aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu sou mesmo uma criatura muito equivocada. Enfim, o exercício, por não ser completo, é pobre. E Agostinho entendeu que deveria nos ensinar mais. Então, não basta eu saber, ou me lembrar, ou passar em revista aquele momento em que eu não fui necessariamente gentil com alguém. A pessoa me solicitou, a pessoa me procurou, a pessoa esteve no meu caminho, no meu roteiro, no meu trabalho, e eu não fui gentil com essa pessoa. É importante que eu veja isso. Agora, isso basta. Basta que eu veja que a minha resposta naquele momento não foi a melhor possível? Basta que eu veja isso? Não! Agostinho fala lá, leia lá, com atenção. Faça-se perguntas e não temas multiplicá-las. Então, eu não fui gentil com essa pessoa por quê? O que em mim responde por essa aspereza? Que sentimentos eu tenho em relação a essa pessoa ou a essa situação que fazem com que a minha manifestação saia assim desqualificada? O que me move? Do que eu tenho medo? Então, não há felicidade possível, não há saúde possível, não há bem-estar possível num ser humano que se desconhece, que sabe que tem que fazer um monte de coisa, mas não sabe por que não faz, que sabe que não deve fazer um monte de coisa, mas não sabe por que faz. Lembram Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, fantástico! Porque o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Por que eu faço o mal que eu não quero? Será que essa pergunta não tem resposta? Por que o bem que eu quero não faço? Será que essa pergunta não tem resposta? Em geral, a gente se conforma, né, com uma plaquinha que sobe assim, não sei. Não sei. Por que você faz isso? Não sei.
Por que você não faz? Não sei. Sabemos, mas às vezes está um pouquinho mais profundo na nossa psique e precisa que nós mandemos essas sondas para trazer essas respostas para a luz da consciência, para que eu possa finalmente enxergar, me aproximar de mim. Estar próximo de mim. Então, muitas das coisas que nós não fazemos e saímos colocando rótulos de preguiça, de egoísmo, de orgulho, de má vontade, de incompetência, é apenas medo. Apenas medo. E se eu olhar para o medo e perguntar do que eu tenho medo, por que eu tenho medo, ou então aquela ótima pergunta que tem naquele livrinho já antigo, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Se você quiser ver aí na internet, tem até animação. Quem mexeu no meu queijo tem essa pergunta: o que você faria se não tivesse medo? É uma pergunta dirigida ao espírito que nós somos, pelo nosso próprio espírito, pela parte mais lúcida, mais consciente, para aquela parte mais profunda, mais silenciosa. Então, faça-se perguntas, não temas multiplicá-las, vai fazer com que nós nos aproximemos de nós. E com essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos mais tempo conosco, de estarmos mais tempo em casa, de estarmos trabalhando de maneiras alternativas que acabam resultando em menor contato com o outro, vamos aproveitar para fazer essa proximidade, porque isso significa saúde e felicidade. Então, quando eu consigo, aprendo a dialogar comigo, responder às minhas perguntas, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo angustiado, e eu consigo perguntar, afinal, qual o problema? Afinal, por que estou angustiado? E consigo responder, pode ser que eu encontre as respostas antigas, daquele tempo em que eu ainda não tinha sido nem introduzido a essa nova ordem de ideias, né? E eu respondo, eu estou angustiado porque fulano me feriu. E nós aprendemos que ninguém tem o poder de nos ferir, a menos que nós demos a ele esse poder. Então, a pessoa pode usar de palavras rudes, a pessoa pode ter atitudes rudes, e nós podemos, sim, na dignidade nossa de seres humanos, de filhos de Deus, dizer para elas: isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Agora, receber, incorporar alguma fala, alguma atitude degradante vindo do outro é escolha minha. Por que eu escolho isso? Porque tenho medo, porque não me estimo, porque não me aceito, porque estou em processo de autodestruição. Então, encontrar essa proximidade conosco mesmo significa cura, significa saúde, significa sair do ambiente poluído, contaminado, não pelos vírus externos, mas pelos vírus internos, que são igualmente, ou pior ainda, mais fatais, que levam alguns, infelizmente, ao suicídio, à autodestruição, à paralisação, aos transtornos. Então, se eu não consigo
não consegui, até hoje, estabelecer essa proximidade comigo mesmo, por um movimento meu de vontade, eu preciso procurar ajuda. Procuremos ajuda, porque essa proximidade é fundamental ao meu crescimento, à minha saúde, à minha felicidade. É isso, queridos. Espero que tenha sido útil, espero que seja útil e que logo possamos estar unidos de forma mais presente. Todos estamos ansiosos por essa presença e até lá.